Já foi? Amém. Bom, primeira Epístola Universal de João, capítulo 1. Eu vou ler, esperar os irmãos chegarem lá, capítulo 1, vou ler do 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus, então, no livro de 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifesta e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Obrigado. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra. Amém. O tema da mensagem de hoje é 1 João. Nós vamos falar sobre o livro de 1 João. Vamos tratar sobre ele, já vou deixar aqui já os próximos cultos, tá? Esse culto nós vamos tratar de 1 João, no próximo vai ser de 2 e 3 João, e nos outros dois eu vou falar sobre dois temas, tá? Os irmãos estarem aí atentos. O primeiro vai ser sobre alianças galácticas e espíritos, ETs, essas coisas todas, espiritualismo, né? Muito com base no que eu vi do canal Sobrenatural, um negócio assim, né? Paranormal Corte. Vou abordar porque tem muito crente acreditando em muita coisa maluca e nós vamos abordar alguns temas sobre esse. E no outro, eu vou falar especificamente sobre o Brasil Paralelo, tá? No outro, Brasil Paralelo. Quem aqui conhece o Brasil Paralelo? Sabe o que é? Mais ou menos. Ninguém. Beleza. 1, 2. Tá bom. O Brasil Paralelo tem um papel importante no Brasil hoje e a gente vai tratar de algumas coisas sobre eles. Mas a gente vai entender sobre o livro. De vez em quando eu volto a esses temas. Senta direito. Tira o pé. Senta direito. Isso. De vez em quando eu volto a esses temas sobre a Bíblia em si, né? Porque eu queria que os irmãos estivessem sempre estimulados a estar lendo a Bíblia, tá? Sempre lendo a Bíblia. Eu fiz isso já com Jonas, fiz isso com Filemão e agora nós vamos para as epístolas de João. Muito bem, João do 1 ao 4. Então a gente vai entender, eu vou fazer um resumo sobre o que esse livro está nos ensinando, tentando nos entender. Lembrando que eu preciso da atenção dos irmãos nesse caso hoje, porque essa palavra, esse livro, ele não foi escrito para não crentes, não é um livro para bebês, ele é escrito para a Igreja de Cristo, ele é um livro que requer um pouco de maturidade, ou seja, não é leite, é um pouco de carne dura, vamos dizer assim, tá? Que você tem que mastigar um bocado. Então, preste atenção nisso. O que o tema está tratando? O que o livro está tratando? Logo no início ele já diz, né? A primeira coisa que o livro diz, ele está falando, olha, a palavra da vida, no versículo 1. Então o tema principal é a palavra da vida e ele vai explicar no versículo 2 quem é a própria palavra da vida, que no versículo 2 e 3, né? Que é o próprio Jesus Cristo. Então o tema principal é a palavra da vida. E o segundo tema que vai permear essa ideia de todo o livro é a comunhão com os irmãos, né? Ele vai dizer no verso 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então, ele anunciou a palavra da vida, anunciou a Jesus Cristo, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E daí a importância desse livro. Esse livro nos ensina sobre a salvação, claro, mas vai nos ensinar também sobre a comunhão, formas de lidar como igreja, coisas que a gente tem que resolver entre nós, o que acontece na rotina de uma igreja, tudo isso. Então esse livro, quando ele diz, olha, eu estou falando para os irmãos, para que os irmãos tenham comunhão conosco, eu estou falando para crentes ou não crentes? Crentes. Porque se nós somos irmãos, temos nós o mesmo Pai, o mesmo Pai que é Deus. Então ele não está falando para não crentes.
Muito bem. E aí, já com isso em mente, porque sem perceber isso, tem um monte de texto que as pessoas se confundem, se perdem, acha que enfim, a gente vai abordar, mas tem que ficar sempre isso em claro. Ele está falando para irmãos em Cristo, gente que já está salva, e explicando como é que é a rotina do dia a dia da igreja. Muito bem. Então, sobre a comunhão. No versos 6 e 7, os irmãos fiquem abertos, o sermão vai ser todo ele praticamente no livro de João aqui. Verso 6 diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então presta atenção, como é que já é difícil de cara esse texto. Esse livro é muito usado para quem vai dizer que você perde a salvação. Irmãos, ele está tratando de crentes, pregando para crentes, falando para quem já está salvo. E ele está dizendo, olha, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então ele está dizendo, olha, se nós dissermos isso, mas andarmos em trevas, nós não estamos praticando a verdade. Então, é possível o crente salvo andar em trevas? Né? É possível. E não está praticando a verdade. Mas o texto está dizendo que ele não está salvo? Não, porque na sequência ele já vai dizer, olha, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Então o próprio autor está dizendo, olha, se nós dissermos que não pecamos, somos mentirosos. A gente peca. Então isolado, se você pegar o texto isolado, dá a entender, porque ele vai dizer, né, se andarmos na luz, e a luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o seu pecado. Então ele dá a entender, isoladamente, que se nós não andarmos na luz, o sangue de Jesus não vai nos purificar. É como se fosse um condicionante. Eu preciso estar caminhando com Cristo para o sangue de Cristo nos purificar. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está tratando da comunhão. Comunhão. Andar na luz aqui é a comunhão. Andar na luz e não pecar são coisas diferentes. Tá? Porque primeiro ele falou isso e logo depois ele disse, se dissermos que não pecamos, enganando-nos a nós mesmos, nos fazemos mentirosos. Então, até quando nós estamos andando na luz, podemos estar, de repente, tendo pecado ou não pecado, e a gente vai entender como é que isso funciona. Como é que eu estou andando na luz e cometi um pecado? São coisas diferentes. A gente vai entender o texto, graças a Deus, ele vai esclarecer. O que a gente tem que ter em mente? Que o João, que escreveu essa carta, ele não era doido. Então ele vai escrevendo as coisas e depois ele não está se contradizendo, ele está esclarecendo as coisas e a gente vai aprender um pouquinho mais. Então está escrito esse livro para os salvos, os crentes em Jesus Cristo, e com qual objetivo ele está escrevendo isso? De instituir, ou melhor, de incentivar a comunhão dos irmãos. E é por isso que eu estou lendo aqui também, para que nós possamos aprimorar a nossa comunhão, aprender com ele aqui, com o que foi ensinado, para a gente tentar aplicar na nossa vida a nossa comunhão. Então, o tempo todo, no livro de 1 João, ele vai fazer esse comparativo entre salvo e não salvo. Está salvo? E agora? O que vai acontecer? Tem que ter a comunhão. Então, ele vai dizer, olha, está salvo ou não está salvo? Ah, está salvo. Esse cara tem comunhão ou não tem comunhão? Não tem comunhão, tem comunhão. Ele vai tratar disso aqui. Ah, não tem comunhão, o que a gente faz? Tem comunhão, o que a gente faz? É mais ou menos disso que o livro está tratando, sobre o dia a dia da igreja, tá? Então, no capítulo 2, no verso 1, ele vai dizer, olha, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, olha que interessante, ele está dizendo, olha, eu estou escrevendo isso aqui para que os irmãos não pequem. Não pequem. Ele acabou de dizer que quem diz que não peca é mentiroso. Ele acabou de falar, e na sequência ele diz, mas eu estou falando isso para que os irmãos não pequem. Mas se pecar, temos um advogado que é Jesus Cristo. Então o nosso advogado, quando ele intercede por nós, ele comete algum erro, ele não ganha o processo? Ele sempre vai ganhar o processo.
Se ele é o nosso advogado, ele sempre vai ganhar o processo. Então ele está falando, olha, eu estou falando para você não pecar, mas se pecar, você será perdoado. Não peca, mas se pecar, você será perdoado. Então ele está falando para salvo. Olha, você que está salvo, você que é crente, não peca, luta contra o pecado. Mas se você pecar, Jesus Cristo vai te purificar de todo o pecado. Verso 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Pronto, agora ficou difícil. Porque eu estou falando, olha, eu conheço a Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, então nele não está a verdade. Será que ele está dizendo que aquele que diz isso não está salvo, não está salvo? Como é que funciona isso? Pergunto. Então, nós aqui, crentes, que estamos salvos, precisamos, de acordo com esse texto aqui isolado, precisamos guardar os mandamentos ou o mandamento para sermos salvos? Pelo texto, vou ler de novo, ó. A gente não conhece nada da Bíblia, só esse versículo. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, o crente precisa guardar os mandamentos? Sim. Agora, qual é o mandamento? Pula para o capítulo 3 e verso 23. Será que eu tenho que guardar toda a lei para ser salvo? Tudo? Não, olha o grande mandamento. Está aqui, ó. Capítulo 3 está escrito. O seu mandamento... capítulo 3, verso 23. O seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. Então, qual é o grande mandamento de Cristo para a nossa salvação? Crer no nome de Jesus Cristo. Só para deixar claro, o próprio Jesus, vamos lá em João, capítulo 6, nem precisa, é um versículo só. João, capítulo 6, verso 28, diz assim, perguntaram para Jesus, disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, o grande mandamento, a grande obra que nós fazemos para a salvação é crer em Jesus Cristo. É a nossa única obra, é receber a salvação crendo pela fé. Muito bem. Amém. Então, nós precisamos guardar este mandamento, crer. Então, ele está falando do salvo. Está salvo? Agora vai falar da comunhão. Versos 9, 11. Do 9 a 11, capítulo 2, versos do 9 a 11. O culto hoje é rapidinho, tá? É só uma introdução sobre esse livro. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, muita gente usa esse texto para dizer que aquele que não ama o seu irmão, ele não é salvo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo aquele que ama o seu irmão ou que não ama, já é o irmão dele. Ele já é, na sequência do texto, ele vai dizer como Caim e Abel. Caim e Abel eram irmãos, eram filhos do mesmo pai, da mesma mão. E o que aconteceu? O texto vai dizer aqui que Caim matou Abel porque as suas obras eram injustas e a obra de Abel eram justas. Então o texto vai dizer que aquele que não ama o seu irmão, normalmente não o faz, porque as suas próprias obras são mais injustas e ele passa a odiar aquele que tem boas obras. E aí ele vai dizer, olha, então esse que é filho de Deus, esse que é salvo, esse que acreditou, que recebeu a salvação, ele passa a odiar o seu irmão por causa das boas obras que o seu irmão faz, esse está em trevas. Está em trevas. Mas essas trevas não é o inferno, não é a perda da salvação. Vamos entender isso. Como é isso? Ele está falando da própria comunhão com os irmãos, tá? Que é o andar na luz. Ele está dizendo, olha,
quem está cheio de pecado, quem está vivendo suas práticas injustas, odiando aquele que faz as práticas justas, ele se esconde, ele leva para as trevas. E por isso que ele disse, porque ele traz escândalo. Quando ele vem para a luz, ele traz escândalo. Amém. Só aqui, ó, verso 10. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Então, quando ele está na luz, ele está em aberto, ele está na igreja, na comunhão da igreja, ele não traz escândalo, porque as suas obras não estão escondidas nas trevas. Amém. João, capítulo 3, falei que não ia voltar, mas vamos lá rapidinho. João, capítulo 3, versos 20 e 21, vai falar o seguinte. Capítulo 3 é versículo famoso, né? João 3,16, mas a sequência vai dizer, olha, perdão. João capítulo 3, versos 20 e 21. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Então eu estou em pecado, fazendo um pecado grave, eu fujo da luz, eu fujo da comunhão dos irmãos, da igreja. Para quê? Para que minhas obras não sejam reprovadas pelos irmãos. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então as nossas obras podem ser reprovadas ou aprovadas. Então ele está falando disso. Me perdi aqui. 1 João. Achei aqui. Então, o texto da sequência do capítulo 2, ele vai dizer o tempo todo sobre isso, né? Para você não amar o mundo. E depois ele vai dizer, que já falou para os salvos, no verso 17 ele vai dizer o seguinte, no 18 vai dizer o seguinte, filhinho, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestassem que não são todos de nós. Então ele está dizendo, olha, aquele que pratica as obras injustas, ele se esconde, ele vai para as trevas, mas não quer dizer, eles são irmãos, mas ele se esconde, porque senão ele vai trazer escândalo. Ele sai da comunhão da igreja. No entanto, outros que saíram dentre... Vamos aplicar logo na prática. Nós temos a nossa igreja. Tem dois tipos de pessoas que saem da igreja. Tem aqueles que cometem pecados e passam a ter suas obras injustas, e por causa das suas obras injustas passam a odiar aqueles que têm as suas obras justas, eles vão sair para que ele não traga escândalo. Mas esse está salvo. E tem aquele outro tipo de pessoa que sai da igreja que nunca foram salvos, nunca foram dos nossos, não eram nossos irmãos. Por isso ele diz, saíram dos nossos, mas não eram dos nossos. Nunca foram salvos. Quem são esses? Aquele que no verso 22 vai dizer, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Esse é um tema recorrente que depois, no 2 João, 3 João, ele vai falar sobre as pessoas que você tem que receber na sua casa, que ele mandou fulano e não recebeu, e aquele outro que não quis receber ninguém. Ele vai tratar disso, dessa dinâmica. Fala, olha, os que são salvos você tem que receber, são enviados de Deus. Os que não são salvos você manda para fora mesmo, está errado. Enfim, então é mais ou menos essa a dinâmica que ele está tratando no livro de 1 João. Mas já no capítulo 3, verso 18, vai dizer o seguinte, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. Então, verso 28. Não, era o 23 mesmo, né? Rapaz, eu me perdi. Ah, sim.
capítulo 2, verso 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, esse permanecer nele, eu falei que é um texto complicado, né, intrucado, né? Então você fala assim, o que é permanecer? Será que eu tenho que permanecer em Cristo? Permanecer fazendo as boas obras? Permanecer na igreja? Permanecer fazendo tudo para ser salvo? O que é isso? Será que a gente tem a necessidade? Não, não é isso, tá? No versos 18 aqui, filhinhos, não amemos de palavra, mas de língua. Ele está tratando da comunhão. Depois ele vai dizer que se alguém tem necessidade, você tem que ajudar, vender seus bens e uma série de outras coisas nesse sentido. O capítulo, eu pulei, tá? Por isso que eu me confundi. Eu antecipei e pulei. Eu vou voltar aqui rapidinho no capítulo 3, verso 8 e 9, que fala o seguinte. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Então, esclarecendo, o que é permanecer? Tá? Nós temos, como seres humanos, temos duas essências. Nós temos o nosso espírito e a nossa carne. O apóstolo Paulo fala muito disso, que a carne luta contra o espírito. O próprio Jesus falou isso para os seus apóstolos, né? Ele falou, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então existe esse combate, né, de subjugar a sua carne, de vencer a sua carne, e tem o nosso espírito. Então ele diz aqui, olha, qualquer que é nascido de Deus, que é nascido de novo, que é gerado por Deus, este não permanece em pecado. Ele está dizendo que a pessoa não fica pecando? Não, está dizendo onde você permanece, porque a sua semente permanece nele. Então, quando eu nasci de Deus, a minha semente desse novo nascimento, esse embrião que foi o Francisco, permanece com Deus. Permanece para sempre com Deus. Eu nunca vou deixar de estar com Deus. Eu já estou salvo. Então, em mim, a minha carne, eu sempre vou pecar. Por isso que ele disse lá, né, no início, aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas esta carne vai ser destruída e eu vou receber um novo corpo glorificado. E aí, esse novo corpo eu não vou pecar mais. Mas aquilo que de Deus nasceu em mim de novo, que foi essa semente da salvação, essa é mantida. Essa não peca, essa não permanece no pecado. Então, quando ele fala em permanecer, é disso. Aquele que permanece no pecado, aquele que pratica o pecado, aquele que permanece no pecado, é do diabo, porque ele não nasceu de novo, ele não tem a semente com o Cristo, ele não está salvo. Enquanto ele não está salvo, a vida dele permanece no diabo, ele é do diabo. Aceitou a Jesus, então ele deixa de ser do diabo e passa a ser de Deus. E é disso que ele está tratando, esse permanecer. Muito bem. Vou pular para o capítulo 4 agora, já caminhando mais ou menos para o final, tá? (4) verso 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E deles temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele, aí capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, é nascido de Deus, é a semente que permanece em Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, gerou essa semente, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A gente já sabe qual é o grande mandamento, que é crer no seu Filho, em Jesus Cristo. E eu pergunto, disso aqui, quando ele fala isso, aquele que não ama, que odeia seu irmão, é mentiroso, né? Não pode amar a Deus, ele está falando
de salvos ou não salvos? Por que ele está falando de salvos, né? Porque são os irmãos. Então ele está falando, é possível. Aliás, um detalhe, toda vez que Deus tem um mandamento na Bíblia, faça isso. Quer dizer que não é automático. Deus mandou. Então ele fala assim, ó, amar ao Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Quer dizer, é uma ordem. Se ele mandou a gente fazer isso, mesmo a gente sendo salvo, quer dizer que é possível ser salvo e não amar ao Senhor, meu Deus, acima de todas as coisas. Não honrar o meu pai, ser mentiroso. São coisas, por isso ele botou a ordem. Então, se tem uma ordem, não é natural. Eu aceitei a Jesus, eu estou salvo, eu agora sou apaixonado por Deus. Não, não é isso que acontece. Você precisa se policiar para amar o Senhor, vosso Deus. E por isso que ele diz aqui, né? Não é para você amar de palavra, mas com ações, com tudo, de todo o seu entendimento. Amém. Então, beleza, né? Amar ao Senhor. Então, ele está falando dos salvos. Então, ele está dizendo, olha, dentre os irmãos da igreja, dentre os que são salvos, que você chama de irmão, que são filhos de Deus, existem aqueles que não amam ao seu próprio irmão. E existem aqueles que amam. Então, aquele que ama o seu irmão, você tem certeza que este ama a Deus. Porque ele ama o seu irmão, ele ama a Deus. Aquele que não ama o seu irmão, você não tem certeza se ele ama a Deus. É mais ou menos isso, e por isso fica claro, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama que é nascido. O que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Muito bem. Então, por que isso é que eu estou trazendo esse texto? Porque esse livro ele é muito usado por quem quer dizer que você perde a salvação. Todos esses textos que eu usei são os textos mais usados para dizer que você perde a salvação. Porque diz, você não pode permanecer em pecado, né? Que quem permanece em pecado é do diabo. Aí fala assim, não, se eu permanecer voluntariamente pecando, não está tratando disso. Ele está dizendo, inclusive, que tem crente salvo que permanece nas trevas, porque ele se esconde, ele sai da comunhão, ele foge. Nós vimos isso acontecer entre nós. As pessoas pecam, causam escândalo, e para não causar o escândalo, elas somem, vão embora e não voltam mais. Outros, por ter que tomar uma decisão, fazer uma coisa correta, que seja o mínimo, aceitei a Jesus e agora vou me batizar. Ele não se batiza e ele acaba saindo. Chega uma hora que ele sai, porque ele sabe que ele está errado. Amém. Então você tem que entender que não está falando de salvação e perda de salvação. O texto, no início, já nos deixou claro. Ele está falando dos salvos e da comunhão. Salvos e comunhão. E ele vai terminar da mesmíssima forma. Ele vai terminar o livro de 1 João falando da comunhão e daqueles que são salvos. Então, capítulo 5, né? Isso, versos 16 e 17, caminhando para o final. Se alguém vir pecar a seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida. Estou falando na igreja, né? Ó, tem um irmão na igreja pecando um pecado que não é para a morte. A gente ora por ele e Deus vai resolver esse problema. Aqueles que dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. Por esse não digo que oro. O que eu entendo disso aqui? Vou continuar lendo aqui até o 18. Toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele... 18 eu leio depois. Há pecados que não é para a morte. Então existem pecados que nós cometemos que são para a morte. O que eu entendo? São os pecados que a Bíblia diz que são punidos com pena de morte. Amém. Eu entendo que sejam isso. Amém. Tem gente que diz coisas diferentes, tá? Mas eu não consigo entender os outros entendimentos que são falados. Então, para mim, ele está dizendo o seguinte, olha, você viu um irmão pecar, você ora por ele, conversa, tal. Agora, esse irmão cometeu um dos pecados que é para a morte. Por exemplo, homicídio, a mulher que adultera. Então, ele está dizendo, olha, esses você não vai orar por eles. Você vai deixar para lá. Ele não disse o que você vai fazer. Ele diz, há pecado para a morte. E por esse digo que não ore. Então você não vai orar, pedir perdão pelo pecado dele, você não vai orar, deixa quieto. Por isso que o apóstolo Paulo fala, ó, entrega o corpo dele para Satanás, para que ele seja punido
e no dia final, na salvação, ele seja salvo. O corpo vai ser punido, mas a sua alma vai ser salva. Porque, na verdade, ninguém perde a salvação, né? Amém. Então, quando a gente fala, ele saiu da luz. Ele saiu, foi para as trevas, ele foi se esconder, foi passar a vergonha dele. E que o corpo dele, então, seja entregue para Satanás. Amém. E vai passar o que tiver que passar. E aí, então, ele está falando da relação da igreja. Da igreja, uma igreja. E no verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, agora ficou difícil, não peca. Amém. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então preste atenção. No capítulo 1, no verso 10, ele diz assim, olha, se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Presta atenção. O mesmo apóstolo, na mesma carta, está dizendo, olha, se nós dissermos que não pecamos, mentira. Beleza. E no final ele vai terminar dizendo, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E agora? Ele E agora? peca, mas os pecados não são imputados. Boa resposta. Então, ó, como é que a gente entende isso? Toda vez tiver um texto difícil na Bíblia, que for difícil, poxa, está aparecendo, a gente tem que adotar alguns critérios para entender, tá? Então, por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Amém. É a palavra de Deus. Deus erra. Não. Então, se eu estou olhando para um texto, estou falando, pô, está se contradizendo. Quem está errado, eu ou a Bíblia? Eu estou entendendo errado, tá? Porque a Bíblia não é, Deus não pode se contradizer. A Bíblia é perfeita. Então ele disse, olha, aquele que é nascido de Deus não peca. Como é que ele terminou aqui? Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então aquele que de Deus é gerado, aquela semente gerada por Deus, permanece aonde? Em Deus, né? Que a gente permanece em Deus. Essa semente permanece em Deus e não no pecado. Se ela permanece em Deus, tem pecado em Deus? Não. Não tem pecado em Deus. Então o que ele está dizendo? Exatamente isso. O nosso corpo peca, mas ainda assim, perante os olhos de Deus, os nossos pecados não nos são imputados. Romanos 4 vai explicar isso. Ele vai dizer, olha, bem-aventurados, eu vou lá, para não citar errado, porque outra vez eu citei tudo errado, aí só fico recebendo correção depois. Romanos 4. Vai dizer no verso 7, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então tem pessoas que cometeram pecados e maldades e num dado momento foi tudo perdoado e coberto. Por quê? Porque eles aceitaram a Jesus e os pecados do passado foram perdoados. E os que ele continua cometendo? Verso 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Irmãos, nós entregamos a vida a Jesus? Amém, sim. Estamos salvos? Sim. Então os nossos pecados não nos são imputados. Eles são imputados em quem? Em Jesus Cristo. No próprio Jesus Cristo, amém. É disso que ele está falando. Agora, isso me dá o direito de chegar diante dos irmãos e falar assim, irmãos, eu não peco. Eu tenho o direito de falar isso? Não. Não. Porque os irmãos sabem que na minha carne eu peco. Amém. Os irmãos, de repente, até viram eu pecando, não sei, tratando mal minha esposa ou fazendo coisa, são testemunhas minhas de que eu peco. Então, se eu disser para os irmãos, eu não peco, eu sou um mentiroso. E às vezes na rua, a gente vai abordar alguém e a pessoa fala isso. Não, eu não peco. Não peco. E aí você fica até sem saber como responder. Às vezes o Zé Renato mostra, então você é mentiroso. Aí a pessoa fica chateada, vai embora e tal. E beleza. Porque assim, você tem que ser muito doido para você achar que não peca. Jesus Cristo colocou o critério lá no alto. Ele falou, olha, na lei diz que você não pode adulterar. Mas se você cobiçou, você já é réu do adultério. O critério é muito alto. A Bíblia, na lei diz que você não pode matar ninguém. Mas se você se irou, você já é réu do homicídio, você já é homicida, só por se irar.
Então o critério de Jesus é muito alto. Ninguém pode não pecar, porque o pensamento tolo é pecado. Você pensou tolice, você pecou. Então, todos nós a gente pensa coisa tola e mais ainda. A gente manifesta o nosso pensamento tolo, porque a gente fala as tolices que a gente pensa às vezes. Né? Então, a gente fica claro que nós não somos livres de pecar. No entanto, estou eu sem pecado agora? Sim. Isso é contraditório? Não, porque o meu espírito é gerado em Deus, permanece em Deus, porque um dia eu o recebi como meu Senhor e Salvador. E aí, por fim, tem um versículo que tem falado comigo direto, eu tenho aqui me incomodado com isso aqui. Que ele vai terminar. Ele começou falando, o primeiro versículo, ele falou, olha, a palavra da vida, que nós temos falado, anunciado e tudo mais. E no final ele vai dizer, no verso 20, e sabemos que já o Filho de Deus, presta atenção que eu vou perguntar, hein? O Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando o texto diz, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, de quem que ele está falando? Vou ler de novo, ó. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Alguém entendeu diferente? Não. O texto é bem claro. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. O verdadeiro Deus e a vida eterna. E a gente aborda pessoas por aí que não acreditam nisso. Que dizem que Jesus Cristo é um anjo, é um arcanjo, é não sei o que lá, é Miguel, e que é só um ser elevado. Não. O texto é bem claro, ele está dizendo, este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Ele é a vida eterna. Por isso que ele estava com o Pai, a palavra e o verbo estava com o Pai e o verbo se fez carne e o verbo era Deus. Era uma trindade. Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, o mais interessante de tudo é que no momento que nós aceitamos a Jesus e a nossa semente é gerada e nós permanecemos em Deus, o que acontece conosco? Nós nos tornamos um com Deus. Um com Deus. Fazemos, então, parte da Trindade. Como? Não sei não. Não tenho a menor ideia. Mas eu tenho certeza que a gente vai descobrir. Amém. Certeza, a gente vai chegar no céu e vai entender qual é o nosso papel nisso aí. Amém, irmãos? Amém. Que nós tenhamos, então, a ansiedade de fazer isso e de levar a palavra às outras pessoas. A Bíblia diz aqui, não precisa desligar ainda não, que aquele que não ama o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão, não ama a Deus, né? Irmãos, qual é a maior prova de amor que você pode ter, que você pode dar por alguém que você de fato ama? A vida eterna. Levar a vida eterna. A gente fala assim, não, mas poxa, você não pode falar tal coisa, é muito duro, você vai escandalizar a pessoa. Para de falar para ela parar de pecar, ou para de falar de qualquer outra coisa, para de falar de Jesus. A pessoa não quer ouvir disso, ele é seu parente, ele é seu amigo, e você vai afastar a pessoa. O que eu entendo quando eu ouço isso? Deixa ele ir para o inferno. Deixa esse cara ir para o inferno. Ah, pô, tu vai se incomodar? Vai arrumar uma briga no Natal? Deixa o cara passar a eternidade no inferno, cara. Deixa passar lá. Pergunta, isso é amor? Não. Cara, se você sabe que a nossa vida é curta, a gente tem filhos, a gente vê que a vida é curta, porque os filhos crescem muito rápido. Às vezes a gente olhando pra gente esquece, né? Mas que você vê, você, poxa, caramba, já não é mais aquele bebezinho, puxa, caramba, agora já tá fazendo isso aqui, puxa, caramba, é rápido, nossa vida é curta, passa rápido. E você tá olhando para as pessoas e falando assim, deixa pro inferno, vai passar a eternidade lá no inferno. Eu não quero arrumar problema nessa minha curta vida. Curta vida. Então que nós tenhamos a coragem de amar as pessoas.
E nesse caso, como ele fala de amar os irmãos, de falar para aqueles que são crentes, que aceitaram Jesus, o que eles precisam fazer de correto. Amém. Com base em quê, irmãos? Na palavra de Deus. Amém. Ninguém vai ter revelação nenhuma que não esteja na Bíblia. Tá? Amém. Tem que estar na Bíblia. Então a gente tem que ler a Bíblia. E por isso a gente prega sobre 1 João, porque esse é um texto difícil. Os irmãos começarem a ler sozinho em casa, vai ter um monte de confusão. Então já fica com isso em mente para encerrar. Fica com isso em mente. Está falando para salvos e tratando da comunhão o tempo todo para que tenhais comunhão. Amém? Amém. Pode desligar aí.